que kawaii. Olha que kawaii, gente. Eu vou comprar pra vocês um negócio aqui. Que é o Wagyu. Ai. Fala galera, tudo bem? Nós estamos gravando mais um vídeo pro nosso canal Japa Gaidin. Deixa o seu like, compartilha aí com o maior número de pessoas que você puder. Esse canal tem o intuito de mostrar um pouco da minha vida aqui no Japão. Eu sou Davi Gonçalves, moro 34 anos no Japão e eu quero compartilhar com você como é o meu dia a dia aqui. E esse canal tem um diferencial também. Eu conheci Jesus aqui no Japão aos 15 anos de idade. Aos 24 fui consagrado como pastor e cuido de algumas igrejas no Japão. Tenho gastado a minha vida aqui para levar a palavra de Deus e ver mais japoneses conhecendo o amor de Jesus. E esse vídeo aqui é um vídeo diferente porque nós raptamos uma pessoa para fazer esse vídeo lá do Brasil. Exatamente, gente. Nós raptamos o diretor da Jesus Cop School, Maicon Barroco. Olha aqui, ó. E aí, beleza, galera? Esse é muito bom, né? Tudo bom, tô aqui no Japão. Inuyama? Inuyama. Aqui no castelo. Vamos lá. Nós vamos uma ideia. Nós vamos subir o castelo agora, gente. E esse nosso vídeo, ele é um pouquinho diferente, porque, ó, porque você vai ouvir sons por fora, ó. Olha lá, viu? E a gente vai andando, vai conversando um pouquinho, conhecendo a experiência da pessoa, o que ela tá achando da vida no Japão. E o Maicon, para você que não conhece, ele é missionário, né, há muitos anos. E eu queria que ele falasse um pouquinho, né, da onde ele veio, com quantos anos ele aceitou a Jesus. Ele conheceu a Jesus e quanto tempo de missão, um pouquinho do que ele tem feito. E depois nós vamos entrar aqui na missão do Japão, que Deus tem falado com ele. E o que nós vamos fazer nesses próximos anos aqui para mudar essa realidade de menos de 1% de cristãos aqui no Japão. E aí, Maicon? Beleza, eu sou carioca do Rio de Janeiro. Olha. Já estou no campo, né, missionário há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Trabalhei na parte norte do Brasil. Depois voltei ao Sudeste, onde trabalhei mais alguns anos. E passei mais 10 anos no Nordeste do Brasil, trabalhando no sertão, em algumas localidades, sempre com a ênfase de plantação de novas igrejas. Então essa sempre foi a ênfase. E através disso, o Senhor me deu a oportunidade de trabalhar com um despertamento missionário, tanto no Brasil quanto fora do Brasil também. Passando em alguns países, algumas localidades, sempre trazendo a igreja ao despertamento para cumprir a grande comissão. Então essa tem sido a nossa jornada da nossa casa. Eu sou casado há 18 anos. Eu tenho um filho de 10 anos, Estevão, que está aqui comigo. Ali, Estevão, dá um oi aí. E tenho o Samuelzinho, de 6 anos. Então, juntos somos uma família missionária que estamos servindo ao Senhor. E agora que você está aqui, Maicon, agora que você está aqui no Japão, a sua esposa, ela ficou no Brasil? Não, ela está em Pacaraima, divisa com o Brasil, com Venezuela. Uau! Ela está com uma equipe da Jesus Cop School, que é uma escola de treinamento missionário, onde nós moramos hoje em Bragança Paulista, São Paulo. Temos uma escola de treinamento de 1 ano ali, e ela está hoje com um grupo entre os 13 outros que estão espalhados. 13 grupos? 13 grupos. Uau. Estão na América Latina e Europa. E uma partezinha pequena veio para estar aqui no Japão. E deixa eu perguntar, Marco, eu tive lá na Jesus Cop School, né? Esse ano mesmo, lá em Bragança. Se alguém do Japão, né, que vai assistir esse vídeo aqui, algum descendente que tem filhos cristãos e quer enviar para Jesus Cop School para ser capacitado lá e depois ser enviado para o Japão para servir aqui na nação, tem essa possibilidade?
Tem sim, tem sim. A ideia nossa mesmo é receber pessoas de várias partes do Brasil e fora também do Brasil, principalmente jovens que vão adentrar as universidades, as outras áreas da vida, e a ideia é treiná-los para que eles possam ser líderes e ao mesmo tempo missionários para levar o evangelho e plantar uma igreja em qualquer lugar do mundo. Nossa, que bacana, cara. E você agora é a sua primeira vez no Japão, correto? Correto, primeira vez pisando aqui no Japão, aqui na Ásia não, mas aqui no Japão, primeira vez. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual tem sido a sua experiência aqui, né? Tanto gastronômica, né? Quanto você tá tendo contato com a cultura japonesa, vai pregar para japoneses esse final de semana, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre, porque você falou algo bem interessante para mim, que às vezes as pessoas não têm um olho missionário pro Japão, né? Eu achei muito legal o que você pontou, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok, eu fiquei muito surpreso ao chegar aqui no Japão, né, um país de primeiro mundo, economicamente, né, falando, um país onde serve bem a população, porém a gente ouve um silêncio espiritual, se podemos chamar assim. A ausência missionária, não estou falando que não existem missionários aqui, existem, mas o número é muito pequeno ainda para assim, a proporção que precisa aqui no Japão. Eu fiz algumas pesquisas também, conversando com o Davi sobre isso, perguntando se as pesquisas eram verdade mesmo. Então, nós estamos falando de menos de 1% assim, a população do Japão professa sua fé em Jesus Cristo. Então estamos falando, né, Davi, de um campo missionário muito vasto. Sim. Com necessidades, e hoje é um país livre. Você pode pregar o evangelho, você pode parar alguém aqui e evangelizar, mas existem barreiras culturais, o próprio idioma, né? Então, se alguém deseja vir ser missionário aqui no Japão, para alcançar o japonês, que é o grande alvo, é necessário falar o japonês. Então, uma coisa que eu vi também, que o inglês é falado por alguns jovens, mas não como em outros países onde o inglês é mais falado. Então, principalmente os mais antigos não vão saber falar inglês. Então é necessário aprender e falar o japonês. Você tá falando, Michael, bom, nós temos menos de 125 milhões de habitantes hoje, né, no Japão. Tá caindo isso, né? Todo ano cai. Morre mais gente do que nasce no Japão. A baixa natalidade, né, e o envelhecimento muito alto. Para vocês terem uma ideia, nós batemos o número de 100 mil japoneses que têm mais de 100 anos de idade. 100 mil japoneses, com mais de 100 anos de idade. E nós temos hoje também no Japão um recorde que também um novo recorde no Japão. Nós temos mais de 3 milhões de estrangeiros, não é de brasileiros, tá, gente? O Brasil está em 7º lugar, filipinos, nepaleses, vietnamitas, chineses, coreanos. O Brasil está em 7º lugar, mas nós temos 3 milhões e 200 mil, né? Moradores estrangeiros no Japão, que é um recorde também, devido esse envelhecimento, né, em massa da nação. Então você tem pouca mão de obra qualificada, então por isso muita gente do leste asiático vindo também. Michael, você fez um post inclusive ontem no Instagram, que tem um monte de gente compartilhando, que mais ou menos a estatística, né, tem uns 2 mil missionários mais ou menos no Japão hoje. Sim. Então seria, pela população, a quantidade de cristãos, um missionário para quantas pessoas, mais ou menos? Um missionário para 63 mil pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Um missionário para 63 mil pessoas. Bom, no Brasil, segundo o IBGE, nós estamos chegando a quase 220 milhões de pessoas, de habitantes no Brasil. Por quase aí. Isso, né? Quase e você isso. tem quase 80 milhões de evangélicos, então seria 1 para 3. Isso aí. E aqui 1 para 63 mil, para 63 mil. E essa é uma Vamos sentar realidade. ali um pouquinho, ó, Michael, pra gente concluir esse vídeo. Vamos.
Pode falar. Essa é uma realidade onde é pouco conhecida, né? Sim. Então, nas rodas de conversa missionárias do Brasil, pouco se é falado acerca do Japão. Sim, Eu creio que por conta da questão econômica, né? sim, O Japão acaba não sendo esse alvo missionário, mas precisamos lembrar que estamos falando de uma população onde 1% apenas é cristão. E isso você vai englobar algumas seitas, exatamente. religiões ou denominações de origem duvidosas e tantas outras coisas. Exatamente. Então estamos falando de talvez 0,3% nós poderíamos considerar cristãos protestantes. Então é um desafio que nós temos e ele precisa realmente de um despertamento tanto local das igrejas que já tem hoje e um despertamento também de trabalhadores que virão de fora, né? E até uma dúvida, Davi, que eu tenho para uma pessoa vir ser missionária aqui hoje, qual é a condição? Assim, existe condição, precisa ser descendente? Como que funciona? Não, para você ser missionário, você tem que ter uma igreja que é enviadora e uma igreja receptora, né? Então, é lógico que geralmente, né, o governo exige formação teológica, né? Você vai ter que apresentar os seus diplomas, as suas formações, né? Mas assim, não precisa ser descendente, não precisa. E inclusive eu recebo, né, várias mensagens sobre pessoas que querem ser missionárias no Japão e há uma possibilidade sim, né, da gente emitir o visto, né? A gente dá o visto daqui, né, a igreja que vai receber. Não é nada tão difícil e o governo concede, né? Concede em respeito a, até mesmo, né, não tem essa burocracia tão grande em respeito aos missionários que vieram no século XVI, né, que fizeram história no Japão, né, embora depois eles foram expulsos do Japão, né, por N fatores que num outro vídeo eu posso compartilhar com vocês, mas essa possibilidade sim, por isso que você que quer ser missionário no Japão, né, entre em contato lá, ó, com o Maico Barroco, passe pela Jesuscope School primeiro, né, para ser capacitado, porque eu acho que, sabe, uma das coisas, Michael, que eu vejo que a gente fala do mochileiro, né, às vezes vem para a nação, né, e prega o evangelho e os japoneses, eles são até receptivos quando você, eu quero fazer uma oração com você, eu quero fazer isso, mas é que eles só estão assim, sendo assim ali receptivos e amigáveis e ele sabe que ele não vai ver depois você e ele vai seguir a vida dele e você a sua, né, e daí às vezes você fala assim, uau, cara, é mais simples do que eu pensava. Mas uma coisa que você pontuou que eu acho muito importante é que é um país livre para se pregar o evangelho. É bom deixar bem focado isso, que é um país livre. Por quê? Porque talvez você não entenda como é pesado espiritualmente aqui, porque você tem liberdade de expressão, você pode pregar, sim. No entanto, não há um avanço, cara. Sim, aqui é o país livre menos evangelizado do mundo. Então é bom ficar claro isso, porque existem barreiras, é lógico, existem barreiras linguísticas, barreiras, né, culturais que são grandes. Por exemplo, quando nós vamos falar acerca de Jesus, para muitos é como se fosse um Deus americano. Exatamente. Até por conta de tudo, né? O budismo, o shintoísmo. Então, por muitos deuses e por muitas crenças e sincretismo, nós temos que acreditar nesse evangelho a partir de um relacionamento, sem a gente esquecer que o evangelho é o poder de Deus, cara, é o poder de Deus. O Espírito Santo, ele pode convencer as pessoas. Então nós não podemos ter medo de avançar nessa proposta que o Senhor tem. Eu quero até deixar um recado para todos os nossos irmãos que estão aqui no Japão, seja você líder, pastor ou irmão que frequenta alguma congregação. Muito bom. Eu quero te encorajar a pregar o evangelho.
e não se preocupar com as consequências acerca disso. Se pessoas vão aceitar ou não, Boa. se vão dizer sim ou não, Boa. se vão ser ignorantes. Eu creio que essa não deve ser uma preocupação nossa. Muito A legal. preocupação nossa precisa ser em sermos fiéis à pregação, à proclamação, a fazer Cristo, né, conhecido, revelar Cristo às pessoas. Então o Senhor, Ele tem nos chamado, e eu acredito que os campos estão brancos. Amém. Por mais que os nossos olhos não possam ver, por mais que ainda tenhamos medo e falta de coragem, os campos estão brancos. Os corações estão preparados. É como Jesus lá em João capítulo 4, né, Davi? Quando ele chama os discípulos e ele diz: ergam os olhos, os campos estão brancos, estão maduros, prontos para a colheita. E não é um jargão, não são palavras que a gente usa como apenas para poder encorajar vocês. É uma verdade do reino de Deus. Os corações estão prontos, estão preparados para que o evangelho seja pregado e o Espírito Santo faça o papel dele de convencimento de pessoas. E, Amém. né? E eu creio também, talvez você que está vendo o vídeo, talvez você nunca vai pisar aqui no Japão, mas você pode interceder, você Com pode certeza. orar, você pode pedir ao Senhor para que Ele levante os trabalhadores, para que Ele envie os trabalhadores para essa grande seara chamada Japão, um lugar onde tem dezenas de pequenas vilas sem nenhuma igreja. É isso aí. Lugares onde eu escutei aqui uma mãe dizendo que o filho dela é o único cristão numa escola de 500 alunos. É verdade. Então é um desafio grande. E não deixe-se enganar pela questão econômica do país. Muito bom. Porque às vezes a gente associa lugares onde precisa da palavra com a ausência de recursos materiais. Então o Japão é um país de primeiro mundo, mas é um país que carece do poder de Deus. Então poderíamos até dizer que mesmo tendo tudo, podem não ter nada, porque nós acreditamos na suficiência de Cristo, que Cristo é tudo em nós. Então nós precisamos orar para que o Japão tenha tudo de verdade, para que eles tenham o evangelho do reino de Deus. Eu creio que é a resposta para muitas coisas, Davi, inclusive pelo peso espiritual, pela questão muito grande, o índice de depressão, de suicídio entre jovens. Nós acreditamos que o evangelho ele pode transformar e mudar realidades. Amém. Eu creio que é isso, gente. Nós vamos continuar aqui então o nosso passeio aqui. Eu estou aqui em Inuyama, né? Nós vamos subir o castelo ali. Nós estamos, interessante, né? Um outro vídeo eu vou explicar sobre isso também. Mas o Japão, ele tem o shintoísmo, o budismo, mas é mais uma questão enraizado na cultura, né? É uma questão cultural e filosófica também. O budismo é considerado uma religião, mas você vai ver que é enraizado na cultura, né? E na filosofia, na maneira deles pensarem. Então eu vejo que essa é uma questão também que dificulta, né, o avanço do evangelho. E é isso daí, gente. Se você não deixou o seu like ainda, não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho aí para chegar todas as notificações, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Valeu, gente. Deus abençoe.